Bom, boa tarde, pessoal. Hoje, então, eu fiquei com essa aula bastante ingrata sobre fisiologia... Oh, alguém deixou ligado, ó, por isso que passou. Sobre fisiologia da coagulação, tá? A ideia de a gente falar sobre essa aula é um tema muito importante para a gente como intensivista, né? Falar sobre coagulação, coagulopatia e tal. Teve aula CVD, não sei que deu, quem que deu? Rodrigo deu uma CVD bem legal. Então já tocou sobre alguns tópicos. Eu acho que as duas grandes coisas que a gente tem que saber, a gente tem que entender a CVD no contexto das doenças inflamatórias aí, e também a coagulopatia no choque hemorrágico, né? Tá? Então aqui, na verdade, a gente vai tentar revisar os conceitos básicos da fisiologia mesmo. Tá bom? Então, para começar a aula, a gente vai revisar isso aqui, ó. A cascata da coagulação, do início ao fim. Fred, qual que é o fator 5 da coagulação? Epônimos. Não tô sabendo de nada. Tô brincando, tá certo. Bom, gente, isso aqui é a descrição da cascata de coagulação em 1964. Tá? E isso aqui é ensinado para a gente dessa forma desde a faculdade, né? Na faculdade a gente aprendeu via intrínseca, via extrínseca, via final comum, beleza, isso era coagulação, aí tem uma plaqueta lá no meio, ela faz alguma coisa lá, ela chega lá no começo, a hora que dá o sangramento para tamponar o negócio, e depois a coagulação resolve, certo? Então, a ideia nossa nessa aula, a gente vai revisar alguns conceitos, mas mais importante é entender que hoje em dia a gente tem um novo modelo de coagulação, que não é tão novo, ele foi descrito em 2001, tá? Por uma médica lá sozinha, chama Marianne Hoffman, tá? Que chama modelo celular da coagulação. Para a gente entender que essas coisas todas aqui, elas se dão sobre algum local. Celular, porque ele se dá sobre alguma superfície, tá? Bom, então vamos tentar revisar algumas coisas iniciais. Então, a hemostasia primária é assim que eu tenho sangramento, o nosso organismo ele vai ter algumas formas de tentar conter rapidamente o sangramento. A primeira delas é vasoconstrição. Você libera lá alguns mediadores, vão fazer vasoconstrição local para tentar reduzir o sangramento. A segunda coisa é a plaqueta. A plaqueta realmente chegar, ela se gruda lá no buraquinho que está por onde está sangrando, ou o endotélio lesado, ela vai tentar grudar lá, e daqui a pouco ela vai se juntar. Só que esse processo de agregação, a coagulação já vai estar andando junto. Tá? Os fatores da coagulação já vão estar ativados juntos, certo? Então, como que se dá a adesão plaquetária? Eu tenho a lesão do endotélio, e o fator de von Willebrand, vocês ouvem várias vezes, ele se liga numa glicoproteína da plaqueta, que é a glicoproteína 1B9. Tá? Então, esse aqui é o primeiro ponto. Aí a plaqueta ela gruda lá no endotélio lesado. Certo? A plaqueta tem essa outra glicoproteína, que é um dos antiplaquetários que a gente pode utilizar na prática, né? Tem a glicoproteína 2B3A. Tá? Essa glicoproteína vai servir para agregar as plaquetas entre si, usando o fibrinogênio como ponte. Tá? Que é o próximo passo. Então, eu tenho a glicoproteína 2B3A das plaquetas, aqui a plaqueta já foi ativada, ela já aumentou bastante sua área de superfície, para ficar grudando uma na outra, ela expõe mais as glicoproteínas, e aí o fibrinogênio vai ser a ponte para grudar uma plaqueta na outra. Tá? E o fibrinogênio vai estar nessa bagunça, porque em algum momento ele vai virar fibrina ainda. Tá? Para a gente fazer o tampão final lá no final da coagulação. Tá bom? O que eu queria lembrar então aqui para vocês, o endotélio lesado ele expõe parte aqui colágeno, outras, vai ter o fator tecidual também que a gente vai falar, o fator de von Willebrand ele faz a ponte entre a plaqueta e o endotélio lesado, e depois a glicoproteína 2B3A vai fazer a ponte entre as plaquetas utilizando o fibrinogênio ali como o que faz efetivamente a ponte entre as plaquetas, tá? Bom... E aí, onde que entra a cascata da coagulação, né? Eu tirei aqui umas figuras de umas revisões, assim, é bem difícil vocês acharem isso aqui, a parte mais moderna, né? Mas olha que interessante, a via do fator tecidual, que é o fator 7, o fator tecidual ele é ativado, certo? Essa via, ela vai aumentar a conversão do fator 10 em 10A, a trombina transforma o fator 5 em 5A, e isso vai fazer o burst de trombina. A gente vai ver no final, que é a última etapa dessa etapa da coagulação, tá? E a própria trombina, ela vai fazer um mecanismo de retroalimentação aqui da cascata em si, tá?
Então a trombina ela vai ativar fator 5 em 5A, fator 8 em 8A, vai ativar fator 11 em 11A, tá? Que depois a gente vai falar o complexo tenase e o complexo protrombinase. São os complexos que vão sendo criados em cima daquela superfície plaquetária para ir aumentando a produção de trombina, tá? E a trombina é a molécula essencial aqui da coagulação, tá? Que a trombina é o fator 2, ela que vai fazer essa alça de retroalimentação positiva e ela que vai converter o fibrinogênio em fibrina. Tá? Bom, isso aqui é a cascata sem seus reguladores, né? Eu tenho vários reguladores que a gente vai falar adiante. O que eu queria trazer para vocês, que para tentar trazer, talvez seja novidade para vocês ou não, essa ideia do modelo celular. O modelo celular, ele não olha para a cascata só como várias etapas, né? Ele vai entender que tem algumas etapas no processo da coagulação, tá? Então, primeira etapa, a fase de iniciação. O fator tecidual é o que é exposto lá pelas células lesadas, tá? O fator tecidual vai formar um complexo com o fator 7, tá? E esse complexo ativa o fator 9 e o fator 10 e vai gerar uma pequena quantidade de trombina. Vamos voltar para essa imagem. Então, o fator 7 ele vai ativar fator 9 e fator 10, tá? E isso vai gerar uma pequena quantidade de trombina aqui, pela via comum, que é o que vocês aprenderam aí no básico, tá? Só que essa via não é ela que faz a coagulação acontecer de verdade, ela dá o start só, que é chamado de fase de iniciação. E onde que isso aqui se dá? No endotélio lesado. A plaqueta ainda não está nessa jogada aqui, tá? A fase de amplificação, aquela pequena quantidade de trombina gerada, vai começar a retroalimentar e ativar tudo, tá? Então ela vai ativar o fator 5 e o fator 8, ela vai ativar as plaquetas através dos receptores de ativação plaquetária, que chama PAR, e aí a plaqueta lá, que ela era globosa, ela vai começar a ficar toda invaginada para ela grudar melhor uma na outra, e a trombina ativa o fator 11, que é a outra via, certo? Então é isso aqui, ó, a trombina ela ativa a plaqueta, ela ativa o fator 11 e ela ativa o fator 5, tá? Então essa é a chamada fase de amplificação. E isso está preparando o cenário para formar o coágulo bem formado, que é a chamada fase de propagação, que daí forma dois complexos, o complexo tenase e o complexo protrombinase. Esse complexo, para acontecer, eu preciso da plaqueta ativada, com fosfolipídio na superfície e de cálcio, para esse processo acontecer. E é aqui que faz um burst de trombina, que é o que a gente vê aqui, ó. A concentração de trombina inicial, de repente ela dá um salto enorme, e é o que vai formar o coágulo lá para a gente. Tá? A fase de propagação. Então, ó, complexo tenase é o fator 9 com 8, para formar mais fator 10. Vamos voltar aqui. É o 9 ativado com 8. Tá? Então, olha só o que a trombina faz. Ela ativa aqui o 8 em 8A, ela ativa o 11 em 11A. O 11 vai ativar o 9 em 9A. Esse aqui é o complexo tenase. Por que tenase? Ele vai quebrar o fator 10, que é o TEM. Tá? Então vai quebrar o fator 10 com vontade aqui. Tá? E aí eu vou ter o complexo protrombinase, que é o fator 5 com o 10, com o fator, qual que é o fator que o cálcio é? 3, isso mesmo. Tá? E qual que é o fator 4? Fosfolipídios. A membrana fosfolipídica da plaqueta, tá? Então foda-se, isso aqui é eu escroto, né, ficar falando isso, mas é isso, é só porque eu estava revendo, eu estava lembrando, o que é o fator 3 e o 4? Eu tinha esquecido, não sei mais. O 6 não existe mais, o 6 alguém inventou um dia, depois viram que ele não existe mais mesmo, tá? Então é isso, então eu preciso do cálcio e da plaqueta ativada. Aí isso que vai fazer aquele burst de trombina enorme, tá? E vai fazer aí o coágulo se firmar, tá? Beleza. Assim fica, eu acho que até fica mais fácil de entender, né? Eu sei que, assim, não é para decorar, mas a gente tem que saber que é em etapas. Então, a gente tem uma fase inicial, uma fase que vai amplificando, até que eu chego nessa fase que eu estou lá com a plaqueta ativada e em cima dela eu vou ter esses complexos para ter esse burst de trombina, tá? Bom, isso tudo é como são as vias de retroalimentação positiva, né? Até agora a gente não botou nenhuma via regulatória aqui, certo? A trombina vai converter o fibrinogênio em fibrina, e aí a fibrina vai ter essa fase final aqui,
a própria trombina ativa o fator 13, tá? E o fator 13 é o que começa, a fibrina inicialmente ela está grudada uma na outra, aí começa a juntar várias fibrinas juntos, né? Tá? E é isso aqui que depois vai ser quebrado, vai virar o dedímero e tal, né? Tá bom? Estão botando tudo junto. Tá? Eu nem lembro mais o que é via intrínseca e o que é via extrínseca. Eu sei que a fase de iniciação se dá por aqui. Né? Vamos voltar aqui, ó. Fase de iniciação, fator tecidual com fator 7. Tá bom? Aí inicia, vai produzir um pouquinho de trombina. Aí a trombina vai amplificar, depois vai propagar lá por cima para gerar tudo que a gente precisa. Tá bom? E a última etapa é a estabilização do coágulo, utilizando o fator 13, que também é ativado pela própria trombina, né? Tá bom? Esse aqui seria o resumo em 4 etapas, para a gente não ter que pensar em toda a cascata e tal. O que a gente tem de importante aqui? Eu tenho cálcio aqui, eu tenho cálcio aqui, eu tenho cálcio aqui. Então a coagulação, ela não vai se dar se eu não tiver cálcio. Isso é o que a gente aprende. Bom, tudo bem, a gente faz anticoagulação regional com citrato utilizando esse princípio. Eu posso ter fator de coagulação, mas se eu não tiver cálcio, eu não vou conseguir coagular, certo? Isso vale para o choque hemorrágico também. Então a hipocalcemia, uma das poucas situações em que eu não tolero hipocalcemia é no choque hemorrágico. Mas como regra geral, a gente sabe que hipocalcemia é só um marcador de doença crítica que a gente não deve tratar, né? Tá? Exceto em situações extremas, um choque refratário ou choque hemorrágico mesmo, paciente com sangramento. Bom, agora vamos botar os anticoagulantes aqui, que são as vias regulatórias desse processo todo. Tá? Então eu tenho 3 grandes reguladores. Eu tenho a antitrombina, tá? Então a antitrombina, pelo nome, a trombina faz tudo, não faz? Então a antitrombina também vai fazer muita coisa, certo? E quem que atua através da antitrombina dos nossos anticoagulantes aí que a gente utiliza no dia a dia? Quem que falou? Heparina. Na verdade, as heparinas de baixo peso molecular também, né? Elas vão atuar através daqui, aumentando a atividade dessa enzima, certo? Tá? Então a antitrombina é um deles. E olha só, ela vai inibir o complexo tenase e ela inibe também aqui o fator tecidual. E ela também vai inibir o complexo protrombinase. E também vai inibir a própria trombina. Então, a antitrombina, ela bloqueia todas essas vias. Então, é um anticoagulante muito potente. Tá? A gente tem a via da proteína C ativada. Tá? Essa via também vai atuar aqui e aqui, no complexo tenase e no complexo protrombinase. Tá? Bloqueando essa via. Eu vou mostrar, vai ter uma figurinha mais bonitinha para vocês verem adiante. E tem um outro inibidor, esse aqui não é tão importante, mas se vocês forem ver trabalho de coagulação que estuda biomarcador, ele é frequentemente demonstrado, que é o TAF, se não me engano. É o inibidor da via do fator tecidual. Tá? TFPI, na verdade, Tissue Factor Pathway Inhibitor. Tá bom? E daí ele vai bloquear o fator 7 e o complexo protrombinase. Tá? Então são os 3 anticoagulantes naturais que a gente tem. Como eu falei para vocês, a gente tem aquela última etapa, que é formar o coágulo de fibrina. Para também aquele coágulo de fibrina não ser formado no lugar e começar a formar coágulo por tudo, a gente tem uma via de regulação da fibrinólise, da formação de fibrina, né, que é a fibrinólise endógena. Então, isso se dá aqui através do plasminogênio. Tá? O plasminogênio ele tem várias coisas que fazem ele virar plasmina, que são os verdinhos, fator 12, o ativador do plasminogênio tecidual, e o ativador do plasminogênio uroquinase, que é o que a gente utiliza, né? Por exemplo, para trombolizar um paciente, a gente dá uma dose alta aqui de TPA, certo? Para converter plasminogênio em plasmina, e a plasmina atua na fibrina e gera os produtos de degradação da fibrina, certo? Quando, digamos, tem uma lesão no local, esses fatores eles estão lá ao redor, então eles impedem que a coagulação saia do local onde ela é destinada, né? Lá no local teve o burst de trombina, então naquele local está tendo uma baita coagulação, mas se começar a sair coisa fora do lugar, os fatores, os bloqueadores endógenos vão segurar as pontas, tá? O problema é se isso for excessivo, né? Se esse processo começar a ser excessivo. E aí eu posso ter também os inibidores. Eu tenho o próprio TAF, aí sim é o inibidor da fibrinólise ativada pela trombina. E o PAI-1, esse aqui vocês já devem ter visto aí algumas vezes, que é o inibidor do ativador do plasminogênio.
Tá? Então, isso aqui antagoniza, na verdade, o ativador plasminogênio tecidual. Tá? E tem a antiplasmina, essa daqui não é tão descrita, mas também é uma das substâncias. Tá? Então, muito bem. Então, a gente tem toda a coagulação, tem plaqueta, todo mundo envolvido, e tem a regulação anticoagulante e antifibrinolítica. Não, e fibrinolítica, na verdade, né? A fibrinólise endógena. Bom, e aí, se vocês forem nessa revisão de 2009, essa revisão é legal, porque ela é histórica. É revisão assim, como usar proteína C ativada na sepse. Aí deu uns 2, 3 anos, não usa mais. É, super legal. E aí, talvez, eu acho que era financiado pela indústria, eles têm essas figuras bonitas, tal, para você ver, né? Então, olha que interessante. Aqui tá tudo aí na jogada. Então, isso aqui seria um endotélio normal, tá? Eu não falei de uma proteína ainda que é muito importante, que é a trombomodulina, tá? A gente vai ver. Então, ó, o fator de von Willebrand, é ele que gruda lá as plaquetas, né? No endotélio. Mas o fator de von Willebrand, se vocês lembrarem bem, ele fica complexado com o fator 8 também. Quem tem deficiência de fator de von Willebrand, geralmente a apresentação é como se fosse uma púrpura, uma questão como se fosse deficiência de plaqueta, mas nas formas graves de deficiência total de fator de von Willebrand, ele vira semelhante a uma hemofilia, vira uma coagulopatia mesmo, com hematrose e tal, pode dar a mesma coisa, né? Tá? Bom, fator tecidual, o que é fator tecidual? É uma proteína que, quando exposta, é ela que começa a loucura toda aqui, tá? Pelo lado do endotélio. Eu tenho a trombomodulina, que é uma proteína do endotélio, o PAI-1 e o ativador do plasminogênio. Tá? Na verdade, aqui está um do lado do outro, né? Então, na situação normal, a proteína C está regulando esse processo para eu não formar coágulos demais, vamos dizer assim, tá? Para esse processo estar regulado. Então, a proteína C, junto com a trombina, junto com a trombomodulina, ela se ativa e aí ela bloqueia tanto o fator 8 quanto o fator 5, né? Que é justamente lá o complexo protrombinase. Então, ela consegue regular a produção de trombina local, tá? E aí, aqui é tracejadinho porque reduz a produção de trombina, forma menos coágulo, e do outro lado eu tenho a fibrinólise atuando. Quando eu tenho um endotélio lesado, o que acontece? O endotélio lesado, ele tem menos trombomodulina. Ele tem menos trombomodulina. E não tendo trombomodulina, eu não consigo ativar a proteína C. E aí que veio a ideia do pessoal, quando desenhou isso aqui, né, estudou essa biologia molecular, tal, o negócio todo, de dar a proteína C ativada para os pacientes com sepse. Mas assumindo que a fisiopatologia da sepse era totalmente dependente da CIVD, né? Que você tem a ativação da coagulação, que se você der uma molécula, você vai conseguir regular todo o processo. Depois isso a gente viu, quando as coisas foram adiante, traz mais, a gente viu que não era assim. Mas a ideia de dar proteína C era o quê? Como ela está em nível reduzido pela redução da trombomodulina, eu dou a proteína C e com isso eu bloqueio essa via. E eu reduzo a produção de trombina, menos coágulo, assim por diante. Tá? E na sepsis também, o que eu tenho? Pela via da fibrinólise, eu tenho um aumento do PAI-1. Então, eu reduzo a trombomodulina, que é o que regularia para formar menos trombina, e ao mesmo tempo, eu inibo a produção de plasmina, tá? Pelo lado da fibrinólise. E aí, com isso, eu começo a ter essa IVD descompensada, começa a formar coágulo, tá? O Rodrigo comentou na aula dele, dependendo de como está o balanço dessas moléculas, eu posso ter um padrão coagulopático, com sangramento, ou eu posso ter um padrão meramente trombótico, né? Você vê só isquemia e tal, você não vê sangramento, né? Tá? E nesse meio tempo a plaqueta vai consumindo, etc. E como eu vou tendo muita formação de fibrina, ela vai sendo degradada, eu aumento os produtos de degradação de fibrina, eu vou ter dedímero alto também, certo? Bom, gente, até aqui era só a fisiologia pura e raiz. Alguma pergunta, dúvidas? Então, vamos só pensar rapidinho em aplicações práticas disso. Uma delas é na CIVD. Então, se vocês forem ler alguma revisão de CIVD, o pessoal vai falar lá de trombomodulina. Vocês ouviram falar. Trombomodulina, então, ela é importante como anticoagulante endógeno, para ativar a proteína C. Tá? Vocês vão ouvir falar de PAI-1. PAI-1, ele é o inimigo da fibrinólise. Então, ele vai bloquear a formação de plasmina e, com isso, eu vou deixar o coágulo continuar se formando, em teoria. Tá? Então, isso é CIVD. No choque hemorrágico,
o que eu vou ter? Eu vou ter tudo isso aí acontecendo junto. Então, eu posso ter hiperfibrinólise, inicialmente. Depois, com o tempo, eu posso ter hipofibrinólise também, né? Dependendo em que ponto, se o paciente evoluir para uma CIVD franca, isso também pode acontecer. Tá? Certo? As duas precisam estar juntas, elas fazem um complexo para funcionar. Tá? Bom. Agora, a gente vai tentar entender um pouquinho dos testes de coagulação que a gente usa de rotina. Tá? E por que é interessante a gente saber que a cascata da coagulação não é só uma cascata? O que a gente vê na cascata é tudo in vitro, né? Então, o processo biológico, ele não é assim que ele funciona. Ele tem a interação entre as moléculas ali da cascata de coagulação, plaqueta e endotélio, certo? Eu vou ter a interação entre todas essas superfícies. Isso eu não consigo mimetizar in vitro. Por isso que os testes in vitro, eles não são bons para a gente predizer se o risco de sangramento, por exemplo. Tá? O que é bom? Plaqueta baixa, muito baixa, sempre é bom. Porque sem plaqueta você nem adere, nem tem nada, né? Entendeu? A plaqueta faz parte tanto da hemostasia primária quanto da cascata da coagulação em si. Se não tiver plaqueta ativada, eu não consigo fazer a coagulação andar. Tá? Eu não consigo coagular se eu não tiver fator. E aí, qual fator que é o fator que está em maior concentração no nosso sangue? Fator desses da coagulação que a gente discutiu. Hã? A trombina não. Não. É o fibrinogênio. Ele é o fator da coagulação que está em maior concentração no sangue. Tá? A protrombina ela é fundamental para eu conseguir transformar o fibrinogênio em fibrina. Mas sem fibrinogênio não tem jeito. Tá? E aí por isso que o fibrinogênio geralmente é uma das nossas metas de tratamento. Quando você tem um paciente com choque hemorrágico, você vai ficar de olho no fibrinogênio, porque se ele estiver muito baixo, eu posso estar com todo o restante certo. Eu preciso de fibrinogênio para formar o coágulo. Tá? Para corrigir a coagulopatia. Então vamos ver os testes. Eu mandei para vocês lá aquele Blood Easy, vocês viram? Isso é bem legal, tem lá dos canadenses, lá eles fizeram um resumão, é bem resumido, eu tirei de lá, tá? A mesma coisa que está lá, eu botei aqui, dizendo como que é feito cada teste, né? Eu acho que é interessante depois vocês darem uma olhadinha, tem umas coisinhas a mais lá do que eu vou comentar aqui, tá? Mas eu acho que é legal para a gente aprender até como medicina geral mesmo, tá? Então vamos lá, como que a gente faz o tempo de protrombina no laboratório? Eu tenho lá o plasma do paciente, então eu já não estou vendo sangue total, estou vendo plasma, tá? Eu pego o plasma do paciente, incubo a 37 graus, eu boto tromboplastina e cálcio, tá? Porque sem cálcio eu não consigo fazer isso. E ele vai testar isso aqui, ó, via extrínseca e via final comum, tá? Quando eu faço isso, aí eu vou ver o tempo que demora para formar o coágulo, tá bom? Esse tempo, qual que é o problema? Depende muito do reagente que eu estou utilizando aqui no local. Então, o laboratório, por que ele apresenta o INR também? Porque ele tem que fazer essa padronização é diária, tá? Do EASY, que é para saber, em relação ao reagente local, qual que é a diferença em relação ao padrão. Aí ele faz o tempo de protrombina no paciente dividido pelo tempo de protrombina normal médio, tá? Elevado a essa potência aqui, tá? Se vocês forem falar com o hematologista, eles falam que isso aqui é padronizado para ver varfarina só, o INR, tá? E que a gente não deveria utilizar o INR como meta de nada. A gente deveria olhar só o tempo de protrombina, tá bom? Porque, em teoria, a padronização desse ISE é totalmente focada em ver efeito de varfarina, tá? TTPA. Agora ele vai tentar ver via intrínseca com via final comum. Vejam que isso aqui, essa classificação via intrínseca e extrínseca, ela serve para o laboratório, mas do ponto de vista prático, ela não faz sentido, né? Porque esses fenômenos estão andando todos juntos, né? Sequencialmente e em paralelo, né? Se for ver. E aqui vai ser útil para monitorizar a heparina, né? E vai ser alterado tanto nas hemofilias, quanto quando eu estou utilizando drogas, né? Em especial a heparina, tá? Então, o TTPA, eu vou ver o tempo para formar o coágulo, ele bota cálcio, incuba, bota um ativador de contato e bota fosfolipídio, porque eu preciso da superfície fosfolipídia, senão a coagulação não acontece. E um pouquinho de plasma, e aí eu vejo o tempo. Tá? Então esse é o TTPA.
Isso aí. Ah, é? É isso aí. Ah, bom, para eles faz sentido, né? Bom, o tempo de trombina, para que serve? Aqui, como funciona esse teste? Eles pegam plasma diluído e botam trombina dentro. Então, esse aqui é bem... Você bota trombina lá e vê o que acontece. Aí você vê quanto tempo demora para coagular. Tá? Isso aqui vai ver deficiência de fibrinogênio. Então, se o fibrinogênio está baixo, o tempo de trombina pode estar aumentado. Pode ser um fibrinogênio anormal, né? Disfibrinogenemia, aquelas coisas que tem de coagulação. Pode ser que eu esteja inibindo a trombina. Eu estou com heparina, lá que se liga na antitrombina e inibe a trombina. Tá? Então, isso tudo aumenta o tempo de trombina. Na nossa prática, é que antigamente a gente pedia coagulograma aqui no HC, vinha TP, TTPA e TT. Ainda é assim? Faz tempo que eu não peço nada. Então, não façam isso. Não façam isso. E aí eu lembro do Leandro na visita sempre falando assim, aí vinha um TTPA Mark 7 e um TT alto também. Aí ficava lá torturando os R1s. O que é isso? É heparina, tá? Você injetou heparina e você tem aumento do TTPA e do tempo de trombina. Tá bom? Certo? Mas não é um teste que ajuda muito a gente a raciocinar tantas coisas, não. E o fibrinogênio? O fibrinogênio é meio estranho como eles fazem o cálculo, porque você não mede o fibrinogênio. O que eles fazem? Eles veem o tempo de coagulação, e aí tem um nomograma aqui no eixo X para você ver o fibrinogênio, e tem essa reta. Então ele vai adicionando trombina, 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 e aí cada adição de trombina tem um tempo de coagulação estimado ali. Aí baseado nisso ele fez assim, putz, eu adicionei não sei quanto, né, e o tempo de coagulação foi tanto, então o fibrinogênio é X. Tá bom? Que é chamado de método de Claus. Tá? Tudo isso disponível, né? Dímero D. Dímero D tem várias formas, né? O que a gente usa hoje é o quantitativo, a gente sabe o valor dele, mas tem qualitativo, semi-quantitativo e quantitativo, e ele pode ser mensurado de várias formas. A gente usa aqui o FEU, né? Tá? O que o dedímero faz, basicamente? Eu vou tentar medir isso aqui. A plasmina vai quebrar lá a fibrina juntada entre si, e eu vou ter os, não dímeros, né? Vou ter os monômeros E e os dímeros D. Tá? E é isso que ele vai tentar medir. Certo? Esse aqui, beleza, é uma medida mais direta. E aí, o mais importante de vocês entenderem é a atividade anti-TESA. Esse aqui eu também acho que é interessante para a gente saber como é que é feito. Vai ser útil para a gente ver heparina de baixo peso, né? Mas também a gente pode usar para heparina não fracionada, né? Para Fondaparinux e para os novos anticoagulantes orais que atuam, não são antitrombina, né? Que eles atuam lá no fator 10, tá? Então, como é que funciona? Você tem o plasma do paciente que tem a droga. Aí, esse ensaio, você adiciona fator 10 dentro do plasma do paciente. Aí você incuba, o fator 10 vai se ligar com a droga e vai sobrar uma certa quantidade de fator 10. Aí você mede o quanto sobrou de fator 10. Aí você vê qual que é a atividade anti-10A do paciente. Entendeu? Então você não mede o fator 10, você mede a atividade anti-10. Tá? Então por isso que o nome do exame é isso, é atividade anti-10A. Certo? E aí isso aqui é um método colorimétrico, também ele mede a densidade óptica disso que sobrou e ele calcula a atividade baseada numa curva aí padronizada. Esse teste também precisa de validação no laboratório local. Tá? Eu, quando era residente, isso aqui não era feito, em 2010, 2011. Não tinha anti-10A, não. Hoje em dia, a gente tem pedido meio à vontade, né? Tá? E essa curva, ela depende da droga que você está avaliando, né? Então, vocês lembram disso? Então, a heparina é um valor e as de baixo peso são outro. Depende da de baixo peso também, né? A enoxaparina que a gente utiliza, você mede 4 horas depois, é o que a gente utiliza na prática, certo? Algumas coisas importantes aqui só para lembrar, essa atividade anti-10A é independente do fibrinogênio, né? Eu estou medindo a atividade anti-10. Tá? Eu não estou medindo até o final da cascata, ao contrário do TP e do TPA, né, que você está medindo a via final comum nos dois. Né? Tá?
Então, ela também vai ser útil para monitorizar a heparina não fracionada em pacientes inflamados com fibrinogênio alto. Isso aqui é muito comum para a gente na UTI, a gente vê esse fenômeno. Ou você tem um paciente, no COVID a gente viu bastante, mas isso a gente via antes também em sepse. Você tem que anticoagular o paciente, o TTPA não atinge o alvo nunca. Aí você vai aumentando a heparina. Se você medir anti-10A, o anti-10A está na faixa. Tá? É porque o ensaio não consegue ver que o paciente está anticoagulado porque ele tem um fibrinogênio muito alto. Tá? Ou o TTPA, no caso, né? Mas quando você vai medir a atividade anti-10A, ela está adequada. Então, ele não vai estar convertendo lá fibrinogênio em fibrina, no fim. Tá? E aqui o fator mais importante que é o que vai levar para o próximo item. TP e TTPA, eles medem coagulação in vitro, não in vivo. Tá? E nunca devem ser tratados isoladamente. Vamos ver algumas implicações aí. O que vocês lembram? Implicações disso. Cirrótico. Tem algum valor de NR que prediz a maior risco de sangramento ou não? Não tem como a gente saber, né? Então, 2,5, 3, 1,9, isso tudo, se o paciente está com a hemostasia balanceada, ele não vai ter maior risco de sangramento necessariamente. O que eu sempre tenho que ter medo em cirrótico? Plaquetopenia. Porque quando a plaqueta é muito baixa, sangra, tá? E se ele já está tendo alguma coisa de fenômeno hemorrágico, também fiquem de olho quando vocês forem passar um catéter, por exemplo, tá? Para não se meter em confusão, tá? Quando eu não estou numa situação dessa de hemostasia balanceada, às vezes o paciente tem lá, sei lá, um choque hemorrágico e está tudo alterado. Aí beleza, aí você sabe, mesmo que seja uma alteração discreta, é uma alteração que precisa ser corrigida, né? Eu acho que aí vai depender muito do contexto, tá bom? Só voltando ali nessa situação que a gente tem um TTPA normal com anti-10A alterado. Como o anti-10A ele deu só uma parte pequena da coagulação, eu não teria que, para garantir que o paciente de fato está anticoagulado, eu ter algum outro exame, por exemplo, o tempo de trombina, para ver a via final? Não, porque lembra, isso aqui, o fator 10 é qual etapa? Sai da cascata. É a fase final da coagulação. Então, se você não tem fator 10, você não faz burst de trombina, o doente está anticoagulado. Tá? Se você tem uma atividade adequada anti-10. Certo? Então, você não precisa observar tudo. E aí, o que você quer saber quando você está dando um paciente TTPA não alarga, você está dando heparina? Você quer saber se ele está tendo resistência à heparina efetiva? O que causa a resistência à heparina? Deficiência de antitrombina 3. Então, se ele tiver deficiência de antitrombina 3, o anti-10A não vai largar. Você não vai conseguir medir a atividade anti-10A, porque a heparina ainda tem que se ligar na antitrombina para você ver isso. Entendeu? Então, o seu diagnóstico diferencial nesse caso é esse. Você quer saber se tem uma resistência efetiva à heparina. Tá? E a outra coisa que pode acontecer com a heparina, se você não trocar o equipo a cada 6 horas, então isso é a primeira coisa que a gente faz. Você está dando heparina, deixa não anticoagula, aqui é prática, a enfermagem sabe, às vezes não faz, mas a prática é trocar o equipo a cada 6 horas, porque a heparina ela dissolve e aí você vai perdendo atividade no que está indo para o paciente, tá? É um erro na administração, no caso, tá? Então a gente consegue fazer o diferencial com isso, só medindo anti-10A. Tá? Bom, devido a essas limitações, que a gente medir a coagulação, aí veio a ideia dos métodos viscoelásticos, tá? Qual que é a ideia aqui? Primeiro que é point of care, então eu consigo ter uma resposta rápida, em teoria. Em 30 minutos, na verdade, se você deixar ele rodar, geralmente 30 minutos que roda, né? Mas em até 5, 10 minutos você já tem uma ideia de como está a coagulação em vivo, em teoria. Porque você usa o sangue total, não o plasma. Vantagem, avalia também perfibrinólise, porque eu vejo a firmeza do coágulo, e depois, se tiver perfibrinólise, esse coágulo vai formar e vai deixar de ser firme de novo. E assim, do ponto de vista prático, usar essa metodologia não muda a sobrevida do paciente, tá? Você usar essa metodologia ou não. Isso já é estudado em choque hemorrágico, pós-óbito cardíaco, transplante hepático e tal. O que é relativamente consistente é que você reduz o consumo de hemocomponentes, tá? Então, se vocês forem, porque assim, uma bolsa de sangue custa uns R$1.000, tá? Se for fazer o cálculo aí no Sírio, o Marcelo sempre fala que é 3.000, sei lá quanto que é. Mas os hemocomponentes são caros, então a gente já tem trabalho mostrando que usar isso aqui é custo efetivo se você usar menos hemocomponente. É tipo procalcitonina, assim.
Não adianta você usar se você não seguir a terapia. Porque se você usa e aí você dá tudo, aí não vai fazer diferença nenhuma, né? Tá bom? Bom. E aqui a gente tem duas metodologias. Tem o TEG e tem o ROTEM, né? Então o que ele vai fazer? Basicamente ele vai tentar ver quão firme o coágulo ficou. Ele vai botar um reagente lá, vai dar um tempo para ele, vai ver quão firme esse coágulo ficou. Qual que é a diferença entre os dois, do ponto de vista prático? O ROTEM, que é o B, o que gira é o negocinho aqui em cima. E a base fica parada. E o TEG, o que gira é a base. A parte de baixo vai girando e o negocinho que faz a leitura fica parado. Tá? Então essa é a diferença das duas metodologias. São os dois métodos viscoelásticos aí para fazer. E aí ele vai avaliar alguma coisa. O tempo para começar a formar o coágulo, esse ângulo de abertura, que chama ângulo alfa, a firmeza máxima do coágulo e o tempo de lise. Tá? Então cada um vai dar um nome diferente. Então o TEG chama de RK, alfa, MA e CL30. O ROTEM chama de CT, CFT, alfa, MCF, lise 30. Tá? Então é só o nome que muda. Certo? Então, esse primeiro período é o tempo inicial para começar a coagular, o chamado tempo de reação. 2 a 20 milímetros de amplitude é o tempo de coagular, é tempo de formar o coágulo. O ângulo alfa, que eu falei, é essa tangente. Força máxima do coágulo e depois a lise do coágulo. Deixa eu só ir aqui. O TEG, ele tem dois reagentes. Tem o Rapid TEG e o Cal TEG. Tá? O Rapid TEG é para ver ele bota, é como se fosse fator tecidual, o reagente, tá? E o Cal TEG é o Caulin, que seria o fosfolipídio lá, tá bom? Seria mais ou menos isso. O ROTEM também vai ter o Extem, o Intem e o Fibtem. Também muda só o reagente. O Fibtem, o que ele faz? Ele tem fator tecidual assim como o Extem, mas ele tem a citocalasina D, que é para inibir tudo que não for fibrinogênio da jogada, entendeu? Ela vai inibir aí o coágulo, vai medir basicamente o efeito ali do fibrinogênio. Tá? Tem o Eptem, que é para ver efeito de heparina, que é meio bobagem, né? Geralmente, porque daí começa a ficar meio caro, né? Porque a heparina geralmente se reverte, você dá protramina e pronto. Né? É o que o pessoal faz aí em pós-óptica cardíaca, né? Tá? Eu acho que tem mais um ainda. O Aptem, né? Que é para ver a proteinina, né? Para ver efeito de fibrinolítico. De antifibrinolítico. Exatamente, Bom, e é isso. Isso aqui eu acho que eu tenho utilizado muito pouco porque eu não estou em nenhum lugar que tem muito sangramento, né? Pelo contrário, nosso problema é coagulação demais. Então esses são os parâmetros, aí depende da metodologia. Eu acho que vocês têm visto isso mais lá no fígado, né? Então vocês veem bastante. E o pessoal usa aí para guiar a terapia de um modo mais racional. Aí, usando direito, isso aqui é custo efetivo. Tá? Até tem o custo de você pagar, mas você usa menos um componente, acaba saindo mais barato para o hospital. Tá? E assim, tudo que é racional é custo efetivo, quando você junta um pacote de coisinhas assim, isso acaba sendo melhor para o paciente, né? Mas isoladamente não é o que vai mudar muito o desfecho, não. Tá? Aqui tem os traçados, né? Isso aqui também vocês já viram, né? O Rodolfo já discute com vocês, né? O pessoal lá do fígado. A gente tem o traçado com fibrinólise, o traçado normal, o hipercoagulável, que é o gordinho. Quando falta fator, aumenta o CT, né? O tempo de coagulação. Esse aqui é um que está hipercoagulável, mas está com fibrinólise. Né? Isso aqui é plaqueta. O ângulo com o ângulo normal, a hora que abre, mas a firmeza é baixa e demora para abrir. E aqui o hipocoagulável geral, né? Aqui você nem sabe o direito que está acontecendo aí. Tá? Bom, gente, era isso aí. E aí? Mano, isso aqui eu mesmo me dei mal, cara, que essa aula eu dei faz uns 4 anos, fazia tempo que o Marcelo não tinha botado. Aí eu fui montar a aula, não tinha as referências, você acredita? Eu esqueci, eu sempre montava com as referências. Esse aqui eu não montei, depois para eu achar elas demorei. Mas eu botei ali as referências, tá de onde eu tirei as figuras. Pelo menos. Bom,
Bom, gente, isso aqui é uma ideia para a gente ter ideia geral. Isso aqui, em algum momento, talvez vai fazer sentido para vocês lembrar dessas coisas aí para entender algum conceito e tal. Uma aula mais de revisão mesmo. Alguma dúvida aí? Não? Perguntas de coagulação do dia a dia? Como assim? Mas é que eu acho que o problema é que é o que eu falei, os testes in vitro, eles vêm só in vitro, né? Então eles não estão olhando a coagulação como um todo, né? Esse que é um grande problema. E a gente tá com uma paciente que desde a entrada ela tinha o INR alargado. Ela tinha uma história de ter tido uma trombose há um ano atrás, assim. E um SIC que ela já anticoagulou, mas ninguém sabe quando parou, o que usava. E aí desde a entrada um INR de 2 e 3, se não me engano. E o TTPA também, é. E aí ela melenou essa noite. Então, assim, a princípio não estava tendo nenhuma repercussão, a gente estava só observando. Aí hoje começou a sangrar tanto trato gastrointestinal, trato geniturinário, sangrou para alguns orifícios ali. Aí o professor pediu hoje cedo, a gente fez um teste da mistura. Que aí aí corrigiu. Então. Esse teste para que serve? Então, aí era para ver assim, se ela tivesse algum anticorpo, né, contra algum dos fatores, não ia corrigir. Aí, como corrigiu, é porque realmente ela está consumindo, provavelmente, os fatores da coagulação, aí a gente vai dar plasma, até para ela fazer uma endoscopia, eventualmente. Não que ela não tenha algo mecânico que esteja sangrando, mas a gente preferiu reverter a coagulopatia primeiro, para ver se isso por si só segura. O teste mistura, mas que ver o anticoagulante lúpico, para você separar o que é o anticoagulante lúpico, que é você não tem deficiência do fator, na verdade, né? Você tem fator, você tem um anticorpo contra... Exato. Agora a gente está até suspeitando, na verdade, que ela devia estar usando varfarina até outro dia, e pode ser só isso, assim. Ou pode ser também que alguma disfunção orgânica. Mesmo. Sim, tá, pode. Mas aqui é difícil você ter o coágulo alargado sem mais nada, assim, por exemplo, Não, mas se ela tinha história de usar alguma coisa, né? Sem saber. Foi só na rotina. Bom, mas eu acho que isso aqui é bom a gente entender que é interessante, isso é uma coisa que é interessante de voltar para a fisiologia, para a gente conseguir formar certos raciocínios, entendeu? E entender como que os testes são feitos, eu acho que é importante também, né? Para a gente saber isso direitinho, né? Isso, exato. Eu acho que aí tem as linhas aí de raciocínio, né, no manejo do choque hemorrágico diferente. Então, o choque hemorrágico, acho que tem algumas coisas aí que vocês já sabem também, né? Primeiro que a HB não cai de cara, então a HB não é o critério para você fechar o diagnóstico. E segundo que quando o paciente está tendo sangramento maciço, você não vai conseguir ver na hora também a alteração dos exames, né? Então, talvez se você fizesse um ROTEM, você conseguiria ver o que está faltando aqui, não está, para ser um pouco mais claro, mas isso a gente não tem na prática, né? Não é uma coisa tão simples, não, que a gente acaba fazendo a transfusão maciça mesmo, né? E aqui eu falei do cálcio, mas a gente não pode esquecer do pH. O pH interfere em todas essas enzimas, então, principalmente pH abaixo de 7,2, você começa a ter uma degradação do funcionamento das enzimas, tá? Mas a acidose em geral é ruim. E hipotermia também é ruim, mas geralmente abaixo de 34. Tá? Então a gente tenta corrigir para evitar, mas abaixo de 34 aí a plaqueta começa a funcionar meia boca, começa a ficar tudo meio ruim, entendeu? Até 35 vai, mas geralmente a gente tenta manter o paciente normotérmico para evitar. Então o cálcio pH de temperatura vem antes de tudo, né? Aí depois eu vou repor. Se eu for repor alguma coisa, no choque hemorrágico, geralmente o que é mais importante? É o fibrinogênio. Porque dificilmente faltam os fatores, é muito raro eles faltarem inicialmente, né? A não ser que o paciente perdeu realmente a volemia inteira, né?
E a plaqueta, sem ela, a gente não coagula, né? Você não toma, não? Fala, Zófino. Uma vez falado de resistência heparina no cara em ECMO, só que eu dei uma viajada na hora que você tentou explicar isso para mim. Não, isso é isso que eu falei. A resistência heparina no paciente ECMO pode ter duas coisas. Uma é a ECMO, a membrana, se o paciente, a membrana da ECMO, ela começa a ativar a coagulação. Então, vocês viram, vocês tiveram experiência agora no COVID, várias pessoas começaram a ficar plaquetopênico, fazer hemólise, e começar a fazer CIVD mesmo, alargar coágula e transfunde. Isso aí é a membrana que está ruim. A membrana está começando a ativar demais a coagulação, você tem que trocar a membrana. E aí, às vezes, nesse processo, o que está acontecendo? Também está consumindo antitrombina. Então, você pode fazer deficiência de antitrombina 3. Aí, por isso que muitas vezes o que a gente faz? A gente acaba dando plasma, porque plasma vai ter tudo. Vai ter um pouquinho de antitrombina, vai ter fator de coagulação e consegue ajudar a corrigir a coagulopatia, entendeu? Isso quando acontece de ter resistência. Como a gente não mede a antitrombina, isso é resistência em si, tá? Aí, para você corrigir isso, mesmo que esteja sangrando, você dá plasma para repor a antitrombina, entendeu? O TTPA não atinge o alvo. Você vai aumentando, o TTPA não atinge o alvo. Aí você suspeita. Aí a primeira coisa é descartar que não é a absorção da heparina no soro. Segunda etapa é você ver se está tendo resistência efetiva ou não. E hoje em dia, com o anti-10A, você faz isso com raciocínio rápido, entendeu? Aí a pseudo-resistência que é mais comum. O doente está inflamado, ele tem fibrinogênio muito alto, o TTPA não alarga, mas se você medir o anti-10A, ele tem atividade anti-10A adequada. Dá para considerar o paciente anticoagulado. Entendeu? Aí essa pseudo-resistência. Certo? Muito bem, pessoal. Fechou? Deixa eu ver se tem mais alguém. Pessoal de casa. Você pode dar, não tem muita coisa que você possa fazer. Você dá plasma. Mas geralmente, por exemplo, se o problema é a membrana, você troca a membrana. Entendeu? O paciente está começando a ficar muito doido ali a coagulação. Aí você assumir que essa CVD que está acontecendo, a membrana que está ruim, aí você troca o problema, entendeu? No caso da ECMO, né? Mas isso é descrito em sepse também, CVD, em geral mesmo. Não sei se você lembra quando você fez a revisão, tinha alguma coisa falando sobre antitrombina? Que isso é estudado, inclusive. Tem trial com antitrombina, entendeu? Tem trial com antitrombina, tem trial com tromboplastina, tem trial com todas essas coisas aqui, já fizeram trial. Aí o único que tinha dado certo tinha sido a proteína C ativada. Mas era um trial parado precocemente, por benefício, que depois não se confirmou, né? Então, lançou o Chigres. Eu falo, 2001 foi o ano de ouro da terapia intensiva. Era controle glicêmico intensivo, Chigres, Early Go, foi tudo. Descobriram tudo em um ano. Aí depois demorou 20 anos para a gente ver que nada daquilo era verdade. Cálcio? Empiricão? Rodrigo, eu acho que isso aí é meio... Depende do contexto, né? Eu acho. Assim, o que eu acho? O bicho está pegando inicialmente, eu acho que até tudo bem da empírico, mas depois mede, né? Guia pelo que der para medir, entendeu? Mas até o pessoal do trauma, porque assim, como é que foi isso aqui, né? A Roseni, uns anos atrás, o doutorado dela tinha sido com isso, no politrauma, ela estava randomizando o PTM 1 para 1 versus fazer o guiado por Rotem, entendeu? Mas era um rolo, ela não conseguia fazer o pessoal seguir muito bem o Rotem, porque nem o PTM sai direito aqui muitas vezes, né? Então, mas foi a tese dela. Aí nessa época ela deu uma catequizada nos cirurgiões assim, para entender a importância do cálcio, do transamin, entendeu? Tratar a acidose, evitar a hipotermia. Então ela sempre fala assim, a oração é cálcio, pH, temperatura e não esquecer o transamin. Esse é o basicão. Aí você trata a hiperfibrinólise e resolve as pré-condições. Depois que você vai pensar em transfundir, porque não adianta, né? O pessoal ficava na transfusão e esquecia das pré-condições do transamin, entendeu? Acho que a Roberta pode...
A Gauss com cálcio. É. E essas. Que o hemocomponente ele quer o cálcio, né? Para justamente não coagular. Então, se o paciente vai trocar a volemia, o raciocínio é meio esse, assim. Aí se ele vai trocar a volemia, você vai ter hipocalcemia doença crítica e o cálcio vai cair porque você está trocando a volemia mesmo. E você não está repondo o cálcio com os hemocomponentes que você está dando, entendeu? Então meio que seria isso. Mas eu acho que eu com a gaso ali com cálcio dá para ter uma ideia, né? Mas empírico inicialmente eu acho que a ideia é interessante, né? Mas não para qualquer coisa. Em relação ao citrato da bolsa e o cálcio do paciente, o paciente tem uma função hepática normal. É uma coisa que tem que preocupar, assim. Não, mas o cálcio está quelado, né? Inicialmente, entendeu? Em teoria. Vai passar, né? O problema é aquela meia hora lá, né? Que é bem aí que o negócio fica acontecendo, né? E esperando uma quantidade muito grande. Então, como se fosse uma temporada que vai levar naquela local. Não é uma intoxicação que eu tenho, passando pelo tempo, vai entrar naquele espiral da morte descendente, mas passando tempo, isso vai se corrigir. Mas você está dando uma quantidade muito. Nem tem risco de hipercalcemia rebote. Então, embora às vezes a gente faça um pouco de ponto pesar muito mais no empírico, justamente, é que vem esse mas meu autotratamento desse cliente é calciônico no nível superior da humanidade, né? É para ficar um pouquinho mais para 4,5, 4,6, eu acho que para esse doente super grave, sangrando, pele destruída, a coreografia, esse eu acho que é um cara que é agora, né? São essas 6, 12, 24 horas, até que as coisas a gente não deixa. E aí depois você acerta também, né? E aí vai ter hipocalcemia da doença crítica aí que vai resolver. O cálcio vai se reequilibrar com o osso lá e tal. Então, mas eu acho que Mas sim, isso aí, vocês viram, eu vou botar para discutir, acho que mês que vem, o trabalho do cálcio na parada lá. Entendeu? Corrigir hipocalcemia da doença crítica não necessariamente é uma coisa boa, né? Mas eu acho que no choque hemorrágico, esse é um dogma. Tem que entender assim, não dá para tolerar cálcio baixo em choque hemorrágico. Tudo bem, pode ser que alguém um dia mostre que não precisa ser assim, mas também não é uma coisa pra gente ficar, não, vê aí e tal, entendeu? Não, depois que fechou a torneira e deu 24, 48 horas, aí tudo bem, aí você pode ser mais evidente, mas na hora que o bicho tá pegando, né? E agora vocês estão vendo mais, né? Teve um caso que foi lá pra gente, não foi? Com Covid? Uma pelva aberta? Foi pra mim, no fim? Então, quando vocês pegaram lá no trauma, vocês também estão vendo, né? Mas você pega um traumão que sangra e não tem muito o que você fazer assim, você emboliza, mas ele vai ter sangramento ainda, aí você tem que ficar muito atento à coagulação, né? E o trauma de pelve, eu acho que é o modelo disso, né? É diferente de um baço. O baço tá ruim lá, você fala, arranca, beleza, transfunde e acabou. Entendeu? Agora, quando é uma pelve aberta que tá lá, babação venosa, aí esse tem que ser. Também, dentro de cada situação, vai ter um caso diferente, né? Pronto, muito bem. Fez bem, né, Roberto? Tá. Mas aí vocês já chegaram à conclusão que era da falta de fator, você tem que repor fator, entendeu? Não tem muito. Tá sangrando e tá com coágulo alterado, né? É porque, assim, isso aqui é um papel meu, né? A gente tem o excesso e tem o niilismo. A gente tem que achar Habitualmente, esse paciente ia fazer um coágulo em qualquer lugar do mundo e ele tomar 4 bolsas de plasma. Certo? Em vários lugares ia ser isso. A gente fez um coágulo, viu até, dei 4 plasma aí. Aí fez o raciocínio, viu a mistura tal, beleza, mas
tem que dar o plasma, entendeu? Tá sangrando e tal. Ou tem que achar o meio termo aí pra gente também nunca querer fazer nada, entendeu? Né? Certo? Valeu, pessoal.